E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um Doar News, que é uma realização do nosso grupo Coletivo Doar, onde a gente traz aqui para essa arena de debates e discussões alguns temas e algumas pessoas relevantes que tenham algo a dizer, que possa contribuir com as nossas reflexões sobre a vida, sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo, sobre o tipo de realidade que a gente quer fazer parte. Qual que é o objetivo do nosso grupo, do nosso coletivo? O objetivo é promover o dom, que a gente chama de dom, que é um termo muito utilizado por um antropólogo chamado Marcel Mauss, e que ele identifica nas sociedades mais primitivas, ditas primitivas, uma forma de existência social que valoriza as relações humanas acima de qualquer outra coisa. Por que a importância disso? Porque a gente vive numa época de total desvalorização das relações humanas. Hoje as pessoas existem para servir a sistemas, né? Todos nós existimos para servir a certos sistemas. E o objetivo do nosso coletivo é promover as liberdades em todos os níveis, em todos os aspectos. Só que, em primeiro lugar, a liberdade da consciência. Mais do que todas as outras, inclusive como base para todas as outras, é a liberdade da consciência humana. E nós acreditamos que isso só pode existir, só vai acontecer coletivamente, quando a gente realizar isso de fato em grupo. Eu não posso realizar a libertação da mente de ninguém, cada um é que faz isso por si mesmo. No entanto, todos nós podemos cooperar uns com os outros para que isso ocorra, e esse é o nosso objetivo. E por que falar de liberdade nesse momento histórico? Porque a gente acredita estar vivendo um momento histórico único. Óbvio que todo momento histórico é único, mas esse é um momento histórico em que as liberdades estão sofrendo, estão sendo assediadas por uma ideia conservadora de existência. As pessoas podem ser conservadoras, a questão não é essa. O problema é quando esse conservadorismo é imposto de pequenos grupos para uma grande população. As pessoas podem escolher, por exemplo, a carreira militar, mas não necessariamente esse militarismo precisa ser imposto para um grupo inteiro. Então, em cima desses exemplos, a gente tem a ideia de que existir em sociedade não é simples, não é fácil. A gente está aqui justamente para a gente pôr o nosso olhar, para ouvir de vocês também o que vocês têm a dizer a respeito disso. Como eu tinha dito, o tema de hoje é o futuro da educação no Brasil. A gente vai fazer uma análise a respeito desse tema com base no que vem acontecendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, mas também principalmente nesse último ano, porque os debates a respeito disso vieram muito fortes esse ano e a gente já está vendo as mudanças que vão acontecer para o ano que vem. Então, com base nisso, a gente vai estabelecer a nossa discussão, e esse cenário que a gente vive é um cenário, acredito eu, estou falando por mim, perfeito para o surgimento de ditaduras de todos os tipos, sejam elas políticas, religiosas, educacionais, relacionais, justamente porque é uma época em que as pessoas estão cheias de certezas. As certezas são problemáticas, porque em geral a gente acredita estar com a verdade nas mãos. Então, se a gente está com a verdade nas mãos, a gente tem todas as justificativas para impor essa verdade de que maneira seja. No entanto, nós acreditamos mais do que nas verdades, nós acreditamos na liberdade que os indivíduos têm, e justamente por isso a gente vai promover esses valores. E uma das ferramentas que a gente está usando é justamente a internet. Essa ferramenta importantíssima, esse espaço de liberdade, porque se as liberdades estão sofrendo assédios e atentados, a internet ainda é um espaço de liberdade, não de liberdade total, porque essa liberdade total não existe. E óbvio que a gente vive em sociedade, tudo tem que ser considerado, e no entanto a internet ainda é um espaço em que você pode expressar a sua visão de mundo, suas perspectivas, sem sofrer tantas retaliações. Você sofre, obviamente, críticas, mas a gente tem que estar pronto para isso. Mas não necessariamente retaliações. E, dada essa introdução,
eu queria agora apresentar meu amigo Jairo Guerra, um amigo de profissão de alguns anos e que chamei hoje aqui para a gente falar sobre esse tema extremamente relevante, sobre o futuro da educação no Brasil. E nós vamos abordar alguns aspectos desse tema, né? E eu vou abrir agora espaço para que o Jairo possa se apresentar, falar um pouco sobre si e falar um pouco das suas perspectivas sobre o futuro da educação no Brasil. E a partir disso a gente vai estabelecer um bate-papo aqui. Quem quiser entrar, fazer perguntas, participar, discordar, concordar, sinta-se livre. A gente está no Facebook, está no YouTube, está no Instagram também. Vai lá, Jairo, você está com a palavra. Obrigado, Rafael. Queria agradecer o convite para estar aqui nesse espaço e parabenizar você por causa dessa iniciativa. E acho que você está bem antenado aí com as mudanças na sociedade, de usar esse tipo de veículo que aproxima, né, que tem essa característica de realmente de promover trocas. Então, é a primeira vez que eu utilizo esse espaço e estou um pouco tenso até por causa disso. Faz parte, mas o pessoal está assistindo a gente ali, vão ajudar a gente com as participações. Isso, ok. Então, agradecer os colegas alunos, ex-alunos e demais colegas que estão aí nos assistindo agora. Meu nome é Jairo e eu tenho uma trajetória na psicologia de mais de 20 e tantos anos aí, de formado. Me formei na UFES, depois fui para Minas, trabalhei na saúde mental, na saúde geral. Trabalhei na clínica, trabalhei nos movimentos de saúde. Lá a gente trabalhou com o movimento social antimanicomial. A gente criou um projeto junto com usuários e familiares, e este projeto depois foi objeto de análise no meu mestrado que eu fiz, e eu refleti um pouco então sobre movimentos sociais, refleti um pouco sobre o compromisso da psicologia com a transformação, porque na saúde mental, Rafael, a gente tem uma história muito de dominação também, né? Os saberes acadêmicos, os saberes formais, a própria psiquiatria em si, ela foi usada para dominar aquelas pessoas diferenciadas, consideradas loucas. Então, historicamente, Foucault mesmo falou muito sobre isso, né? E aí a gente estudando psicologia, a gente lê Foucault, a gente vê como que isso na prática acontecia ao lado de onde eu trabalhava, no dia a dia. Então, a minha preocupação foi justamente de fazer essa transformação. Foi um movimento lindo, é lindo. Hoje eles estão lá e me já convidaram para no ano que vem participar do 20º aniversário do movimento lá. Legal, muito importante. Então esse link de profissional, de cidadania, foi sempre uma preocupação minha de fazer essa ligação entre o saber universitário, o saber que eu tinha, o saber acadêmico, com uma resposta social diante de um país que a gente vive, diante das realidades que a gente vive. Então essa foi sempre a minha preocupação. E por isso também teorizei no meu mestrado. Quem quiser ler, está disponível na internet também, minha dissertação. E usei muito Boaventura de Souza Santos. Muito bom. Que vou falar um pouquinho dele hoje também, que vai estar aqui inclusive, né, na UFES semana que vem. Então eu tenho depois eu entrei, vim dar aula na UVV, e depois de 12 anos, né, 12 anos e meio, agora eu saio da UVV também, e tenho um trabalho na clínica, uma clínica integrada, que busca fazer um trabalho interdisciplinar também, e a gente espera também fazer um trabalho inovador aqui nesse campo. Bem, Rafael, a sua provocação é muito provocante. Discutir sobre a universidade, né, sobre um saber que eu participei, um saber que me deu a oportunidade de me diferenciar da história dos meus pais, quer dizer, através da formação universitária eu tive acesso a informações e bens que minha família não teve, né? Então o saber universitário me propiciou uma profissão, me propiciou uma inserção na sociedade de uma maneira diferenciada, então eu pude me desenvolver como pessoa. Mas esse saber
esse saber que existe na universidade, com o tempo a gente vai aprendendo que este saber também ele tem certos objetivos, ele tem certos limites, mas também dentro dele ele tem certos sonhos, certas utopias. O saber universitário é bem contraditório nisso. Né? Ele tem muito de tradicional, ele tem muito de repetidor, porque ele tem várias epistemologias dentro dele. Né? Então eu queria começar uma reflexão sobre o papel deste lugar que eu e você estudamos, que eu e você demos aula, que eu e você ganhamos a vida, que eu e você ficamos insatisfeitos, que eu e você criticamos, mas que eu e você também elogiamos. Assim, é um amor e ódio, né? É um espaço humano ali, né? É um espaço humano mesmo, com todos os saberes, rico, fértil, mas também que apresenta problemas, e que neste momento histórico está vivendo um período, e aí eu acho que as nossas sensibilidades, né, foram afetadas nisso, está vivendo um momento crítico. Né? Eu trouxe aqui para a gente ler, Karl Jaspers, ele é um pensador muito conhecido, e ele diz o seguinte da formação universitária, da missão da universidade. Ele fala assim, da missão eterna da universidade. Ele vai dizer o seguinte: lugar onde, por concessão do Estado e da sociedade, uma determinada época pode cultivar a mais lúcida consciência de si próprio. Achei muito bonito isso aqui. Ora, como que a gente pode ter consciência de si próprio dentro de uma universidade? Como nós, enquanto pessoas, enquanto grupos, enquanto sociedade, utilizando deste saber que está dentro de nós, podemos nos enriquecer e podemos nos reconhecer. Essa eu acho que é uma grande preocupação, uma grande, né, já pronunciada lá nos idos de 1965, que é o ano que eu nasci. Tá vendo? Olha só. E eu queria já dar uma alfinetada, já que a gente está falando sobre um tema que é de fato polêmico e que a gente está falando de um momento de crise do pensamento, de crise do espaço universitário. Citando, já que você está falando de Karl Jaspers, Inácio Ramonet, em 1995, um intelectual da Academia Francesa, e que ele faz uma crítica muito contundente, né? Porque o Jaspers faz uma análise de qual deveria ser a missão eterna da universidade. Mas o que ela é na prática? O que ela se tornou na prática? E o Inácio faz uma análise muito interessante, porque ele argumenta que a universidade, o saber acadêmico se rendeu ao mercado. Né? E que boa parte dos cursos e das próprias universidades eram sustentadas por grandes empresas, grandes corporações, seja da área de saúde, farmacêutica, seja de outras áreas, da área de engenharia ou que área for, e esses saberes foram capturados pelo mercado para serem utilizados a favor e de acordo com as demandas do mercado, não da sociedade. Ou seja, segundo ele, o espaço de debate crítico, de formação do pensamento, de questionamento, até porque inovação, em qualquer área que seja, ela só existe se houver questionamento. Agora, ele argumenta que esse espaço crítico dentro da universidade morreu. Então, que tipo de reflexão a gente pode fazer, considerando a missão eterna de Karl Jaspers, né, da universidade, de ser esse espaço, e diante do diagnóstico dado por Inácio Ramonet, lá em 1995 já, dizendo que esse espaço morreu nessa perspectiva, que é apenas um espaço de reprodução técnica do saber. Esse processo ele vem se dando há muito tempo, na verdade. Eu acho que a própria universidade, o nascimento da universidade, a quem ela se dirigiu, foi sempre a elite. Então a formação da elite sempre foi o compromisso da universidade. Isso historicamente, desde a Idade Média, passando pela Revolução Burguesa de 1789, né, com os teóricos da Revolução Francesa. Quer dizer, depois da Revolução sempre foi atender a burguesia que precisava ser educada, claro, para ocupar os cargos do comércio, cargos do Estado. Então, querendo ou não, a universidade sempre teve
essa função de servir à elite, né, a formar essa elite. Então, nos últimos anos de contexto de crises, né, a gente vê que a universidade começa a ser novamente cada vez mais utilizada. Porque houve um momento histórico em que a universidade também começou a se criticar. Né? O próprio saberes críticos, né, o próprio marxismo, que era um saber promíscuo, que era um saber tido como fora da universidade, ele começa a adentrar do século XIX, já começa a ser utilizado no primeiro congresso de sociologia, já começa a discutir Marx sociólogo, né? Ou seja, há um tipo de conhecimento a ser conhecido num texto revolucionário, alguma coisa que possa ser trazida para dentro da academia, que ajude a revelar quem somos. Então já começa a se abrir, né, para os saberes que são produzidos. Começa a se abrir para os saberes alternativos, que botam uma outra leitura de sociedade, os saberes críticos do capitalismo, os saberes críticos do modo de vida do capitalismo. Então, querendo ou não, por mais que se critique hoje, né, como sendo uma certa um lugar comum criticar o marxismo como superado, o marxismo tem várias fases, o marxismo foi várias vezes criticado e várias vezes reergueu diante dessas críticas devido às novas interpretações. Então o próprio marxismo adentra a universidade na sua leitura social e é analisado à luz da ciência, à luz de uma série de recursos da própria ciência, se ele está certo ou errado. Por exemplo, Marx dizia que a desigualdade social ia se aprofundar no capitalismo. Os bens sociais iam cada vez mais ser concentrados e você ia criar uma pobreza. Depois, quando a classe média começa a surgir, alguns autores mesmo marxistas vão dizer, não, Marx está errado, porque houve a classe média. Então, quer dizer, o capitalismo não produz pobreza. Então, quer dizer, teve que rever uma série de posicionamentos de Marx. Mas, de qualquer forma, esse debate era dentro das academias. Sim. Ninguém foi expulso da academia por ser marxista, por trazer um pensamento crítico do próprio, né, que, como Jasper vai dizer aqui, né, a universidade é um lugar da gente tentar se conhecer. Quem diz que está com a verdade? Eu estou com a verdade? Eu, como pensador liberal, eu estou com a verdade? Eu, marxista, estou com a verdade? Quer dizer, qual lugar onde a gente vai discutir e debater se não for a universidade, se não for esse lugar de pluralidade? Então a gente vê isso. Bem, até mesmo os lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, foram discutidos no interior da universidade e foram vistos como grandes contradições não cumpridas da modernidade. Quer dizer, a própria Revolução Francesa, que traz o ideal de igualdade. Quer dizer, se nós rompemos com a Idade Média, né, com a promessa de igualdade, cadê a igualdade prometida? Onde ela vai se cumprir? De acordo com Baudrillard, como ela não se cumpre na prática, ela se cumpre no estímulo ao consumo. Sim, né? Exatamente. Porque aí nós seremos iguais a partir da quantidade de objetos que a gente tiver. Exatamente. E não é bem assim, obviamente, a gente claro, sabe. Exatamente. Mas que na prática se tornou. Exato. Então a gente vê que uma série de reflexões dentro da própria universidade vão fazer críticas ao modelo liberal, ao modelo que se impõe como cumpridor de uma série de promessas feitas por ele mesmo, mas que não efetivamente foram cumpridas, né? Então, obviamente, que as universidades se tornaram lugares de poder, de saber e de poder. Então, as universidades deram a cara dos estados nacionais. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no colonialismo, no século XVII, XVIII, XIX, quer dizer, algumas universidades foram criadas na América Latina pelos países colonialistas, né? E que trouxeram, e então na América Latina, por exemplo, teve várias universidades nesse período colonial ainda. Então as universidades eram lugares de saber que se trazia para formar a elite local e em consonância com a elite da metrópole, né? E no Brasil, para que reproduzisse a dominação. No Brasil, mas Portugal teve uma estratégia diferente. Portugal não criou universidades no Brasil durante um tempo. E a elite brasileira teve que ir para Coimbra estudar. Para se formar. Inclusive, uma das teses, né, que o Boaventura coloca, não é do Boaventura, é de um autor até brasileiro,
diz que nós temos uma unidade nacional, os outros países se dividiram, espanhóis, né, de colonização espanhola, mas o Brasil ficou grande, um país continente. Por que o Brasil ficou continente? Porque a elite ia estudar em Coimbra, juntos. Então, de norte a sul, eles se conheciam. Então, criou uma unidade nacional por meio da elite, que teve vários movimentos de rompimento. O Brasil teve, o Sul, o Rio Grande do Sul, mas que isso não foi comprometido a ponto de efetivar o rompimento por causa dessa elite intelectual que se conhecia por estudar numa universidade, uma única universidade. Então, quer dizer, querendo ou não... E que foram também responsáveis por tentar criar essa identidade nacional, né? Que geraria, no final das contas, a longo prazo, essa identidade de povo que a gente diz que tem, né? Através de uma bandeira, através de um hino, e através também de outros... através da literatura, por exemplo, de outros elementos. Né? Sim. Então, quando a gente pega o papel da universidade, é um papel importantíssimo, que foi cumprido e que cumpriu. Né? Bem, agora, nos últimos 30 anos, como você retoma a sua provocação, né, que a universidade perdeu o seu sentido. É claro que, do ponto de vista teórico, ela tem muitas críticas, porque ela acaba reproduzindo o que a sociedade, o que determinados grupos sociais hegemônicos querem. Então, muitas empresas financiam institutos de pesquisa, porque têm dinheiro, financiam para que dê resultados que elas querem. Então, a indústria de medicamentos é uma indústria muito forte nesse sentido. Nós temos também... num contexto brasileiro, num contexto latino-americano, uma fuga também das elites das universidades nacionais. Para ir para fora. Então, por que a gente se pergunta, poxa, por que no governo FHC os professores das universidades ganhavam mal? Por que no governo FHC os investimentos públicos diminuíram? Não foi à toa. Quer dizer, naquele momento histórico... Você já estava tendo um sucateamento. Já era um sucateamento, você já falava muito... Era o que mais se falava nesse período histórico, na minha época, da sua época, era sucateamento das universidades, né? Na década de 90, que foi quando eu estava dentro da universidade, eu fiz USP lá em São Paulo, e fui em vários atos de repúdio ao sucateamento. Porque a gente viu isso acontecer, era muito claro. Muito claro. E mais interessante, como era na USP, tinha a sala do... Fernando Henrique Cardoso com a esposa, né? Como que era o nome dela? Ruth Cardoso. E tinha a sala deles lá, que obviamente que não era usada, que eles estavam licenciados. Ele veio a ser o presidente, né, em 94. Eu fui estudar lá em 97. Tinha lá a salinha dele e, ao mesmo tempo, ou seja, aquilo não era a casa dele, né? Ele não entendia aquilo como a casa dele, justamente por causa desse sucateamento. E era uma dor que os estudantes de ciências sociais carregavam à época, né, por ter um representante das ciências sociais como líder e presidente, mas que ignorava justamente o lugar de onde ele tinha saído e onde ele tinha dado aula, né? Mas também ele pediu para esquecer o que ele tinha escrito. Exato. Isso é triste. Isso é triste. Vai lá. Continua. Mas aí, olha só, obrigado aí que você falou da USP, da grande universidade brasileira. Então, o que a gente tem nesse contexto? O sucateamento. Agora, você me responde, se a elite tinha um projeto de se educar daqui, como que tinha sucateamento? É porque realmente não havia mais o projeto de formação da nossa elite intelectual nas universidades brasileiras. Então, chique era você estudar na Europa, nos Estados Unidos. E ainda é hoje, é você fazer uma pós-graduação, né, na Sorbonne, né, em Harvard, né, que são, quer dizer, tudo agora é fora. Volto de lá cheio de glamour intelectual. Cheio de como é que é? Estrelinhas. Estrelinhas. Então, quer dizer, e aí, quando entra o governo Lula, e todos os professores universitários que vivenciam o governo FHC e vivenciam o governo Lula, vem a diferença. Você tem um retorno do financiamento, você tem um novo aporte de recursos que vai impactar no salário dos professores. Eu lembro os professores discutindo que tinha um carro, que não tinha carro. O meu carro é aquele lá, aquele cheio de ferrugem. Quer dizer, era uma situação realmente de pouca valorização pelo salário também. Bom, então, nesse momento, coincide com todos os elementos do financiamento global, do mercado mundial, de finanças, um novo mercado, né, global.
e que aponta para também esse que você fala do novo modelo liberal, né? Então nós temos aí uma série de mudanças a nível internacional e que este modelo, depois que vem governo Lula e governo FHC, governo Lula, dá um crescimento das universidades privadas. Né? Você vê um crescimento, um boom das universidades privadas que também tinha o objetivo de dar o ensino superior, expandir o ensino superior, e no campo privado se deu através das bolsas, né? Do financiamento, FIES, DON, uma série de financiamentos. Bem, então a gente vê um contexto de sucateamento das universidades primeiro, depois um contexto de incentivo e um contexto que esse modelo neoliberal acaba capturando os interesses e os objetivos do nível superior. Inclusive isso também é dito lá nesse texto que eu tinha citado do Inácio Ramonet. Inclusive é um texto muito interessante que está disponível na internet para quem quiser ler. Eu inclusive dava esse texto em sala de aula chamado O Pensamento Único e os Novos Senhores do Mundo, que ele mostra como que foi se desenvolvendo a partir dessa lógica neoliberal esse único pensamento de mercado, de tal forma que as pessoas acreditam que a única coisa que dá certo é o mercado, assim, da maneira como ele está configurado, na verdade, e aí que as instituições financeiras, ou seja, os grandes bancos em geral, são aqueles que tomam o domínio social, as rédeas da sociedade, porque põe todas as instituições ajoelhadas diante dele a partir da dívida. Inclusive, outra indicação de livro muito boa do David Graeber, chamado Dívida, que ele fala sobre os últimos 5.000 anos, como que a humanidade se tornou escrava a partir da dívida, né? E hoje é justamente esse modelo de escravidão que a gente tem a partir da dívida. E aí as universidades entram nesse contexto maior, né, as instituições de ensino, tanto do ensino fundamental quanto do ensino superior, entram nesse contexto que você está expondo e desenvolvendo, de serem ajoelhadas diante das demandas do próprio mercado, das empresas que podem financiá-las, né? Um texto muito bom, indico. Bom, então se a gente tem esse modelo dominante das universidades instaladas, nós também temos, se o saber não atende a maioria da população brasileira, por esse saber atender a elite ou atender determinados grupos que querem profissionalizar-se para ter determinadas profissões que centram-se nisso, no atendimento do mercado, formar profissionais para o mercado, ou formar tecnologia, construir tecnologias novas para o mercado, através da inovação, que é importante, mas não pode ser só isso. Também há uma revolta, que também sempre teve uma revolta por causa deste saber tido como elitista. Então nós temos diversos movimentos históricos de reconstrução dessas instituições a partir dessas críticas. Então, por exemplo, a extensão universitária. A extensão universitária não foi prevista. Você vê que o Karl Jaspers, ele não fala de extensão aqui. Então, você vê que o modelo de extensão universitária, que é o que? Você devolver em serviços à sociedade o que você está produzindo ali. Justo, né? Justo. Só que também a extensão universitária hoje virou um bem a ser comercializado. Sim. Então ela se torna também um momento de arrecadação de fundos de dinheiro para a universidade. Ela é convertida numa maneira de arrecadar também. Mas o princípio, a maneira, o modo inicial de você construir a extensão universitária não foi esse. A extensão universitária foi criada por um grupo de estudantes revoltosos que, diante de uma situação determinada por greves sindicais, exigiram da universidade um compromisso de educação dos trabalhadores. Ou seja, foi uma luta social. Então a gente vê que determinadas soluções que são apresentadas, elas vieram posteriormente e vieram de lutas sociais. Elas não vieram dadas assim a princípio. Mas como tudo nesse sistema neoliberal acaba sendo também capturado e transformado em mercadoria. Isso é uma mentalidade, né, que não é de agora também. Se a gente for analisar lá, no final da Idade Média, os enclosures, né, que foram os cercamentos, as terras eram todas
comunitárias. Então você cultivava a terra, isso lá na Europa, né? E uma parte você dava para o dono da terra e tudo mais, mas a terra era de todo mundo, era coletivamente cultivada. De repente, com essa mentalidade capitalista que veio a partir do protestantismo, como escreve Weber lá, num outro livro muito bom também, que é o espírito, a ética, exatamente, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Weber argumenta que nesse contexto as pessoas passam a pensar em tudo o que elas fazem a partir de um ganho que você pode obter, de alguma vantagem que você pode ter, né? Então você começa a cercar a terra para alugar essas terras, ao invés de manter as terras de maneira comunitária. E isso passa a ser uma lógica, uma mentalidade. Ou seja, como eu posso ganhar dinheiro com isso? Como eu posso faturar com isso? Como eu posso monetizar, que é um termo que está sendo muito usado hoje, né? Então tudo é um jeito de ganhar dinheiro, né? Então aí, se você fizer uma análise entre uma universidade e uma fábrica de salsicha, não faz muita diferença. No final das contas, eles só vendem produtos diferentes. Né? Ou talvez o mesmo produto, que é carne esmagada, carne triturada, né? Então, ou seja, a gente sabe que é necessário, né, sobreviver, ganhar dinheiro, né? Mas talvez essa não precise ser a lógica mais importante, ou talvez o princípio fundamental. Inclusive, não gostei da vitória do Weber sobre Freud, você sabe, né? Porque dizem que teve uma votação aqui no Brasil, não sei se leva muito a sério, né? De um livro do século XX. E Freud, a produção intelectual de Freud, perdeu para Weber. Né? Então, até isso eles estão fazendo na gente. Mas até isso os caras fazem competição, né? Imagina, dois saberes, todos precisam agregar. Né? Mas eu acho que fica disso, né, para nós psicólogos que talvez estão assistindo, a importância do Weber. Né? Pelo menos para isso. Sem dúvida. Eu quero realçar a importância do pensamento weberiano. Bem, então olha só. Então, diante dessa tendência da universidade, de formação da elite, de buscar um pensamento que atenda ao mercado, como a gente estava dizendo, uma outra educação queria um saber dirigido para as classes menos favorecidas, né, um saber que se adaptasse a este. E aí nós tivemos o movimento da educação popular no Brasil. Né? O movimento da educação popular que teve, hoje, reconhecidamente, um dos maiores educadores do século XX, que foi Paulo Freire. Super criticado atualmente, né? Justamente por ter um pensamento crítico e libertário. Mais do que acreditar que a educação é para a elite reger, coisa que eu escutei muito nesse último semestre, inclusive dentro da universidade, indivíduos que pensam que realmente a gente deve ser regido ou gerido ou guiado por uma elite de notáveis, né? Como se houvesse de fato uma elite acima das outras, humanamente falando, e que deveria gerir o resto. Eu particularmente sou contra isso. Eu acho que o pensamento libertário é o pensamento de que todos nós somos iguais e todos nós temos o direito de participar da construção da sociedade que a gente quer. E não simplesmente com um grupo de notáveis ali para determinar o que é bom para a gente. Sim, essa história do grupo de notáveis, ela passou pelo comunismo também, né? Sim, toda forma de gestão humana. Você tinha que ter uma elite que ia guiar, né, na época do socialismo, a ditadura, e que é o mesmo raciocínio, Rafael, criticado por eles, pelos liberais. Quer dizer, vão criticar Cuba, vão criticar a Venezuela, por serem assim, que ela lá é uma elite que quer guiar o povo para a liberdade. Um equívoco. E aí eu queria citar... Mas eles querem reproduzir a mesma coisa aqui. Quer dizer, tem que ter uma elite que sabe, que vai guiar, e o pensamento do senso comum também, né? Tem que ter uma intervenção militar, que achavam isso, e outros grupos que tem que ter um grupo superior que vai guiar. Quer dizer, é totalmente contra os ideais liberais. E aí eu queria aproveitar para citar um grande amigo chamado Pablo Ornelas Rosa, que está agora escrevendo um livro que se chamaria Experimentações Sociológicas, mas ele mudou de nome, se não me engano, vai ser As Novíssimas Direitas, né? Em que ele fala justamente isso que você está dizendo, que os pensamentos de direita e de esquerda acreditam que a direita
que a economia ou a vida em sociedade deve estar na mão do mercado, e quem é de esquerda acredita que a vida da sociedade deve estar na mão do Estado. A gente acredita em outras alternativas, a gente acredita que todo mundo deve ter oportunidade de participar do jogo. Então, se é um jogo, vamos construir junto. Se é uma sociedade que todo mundo vive, vamos construir junto. E não virar refém nem do Estado e nem do mercado. Sim. Talvez ambos sejam, inclusive, necessários para a existência, mas cada um tem o seu lugar, não como gestores da vida em sociedade. O Boaventura ele fala que o Estado pretendido no atual momento histórico é o Estado que permite a experimentação social. Isso aí. Entendeu? Ele é o conceito que ele acha que de Estado que vai fazer avançar. É o Estado que permite que os grupos tragam coisas novas e que financie essas experiências novas. Que o Estado aposte nessas experiências novas, nessas ideias inovadoras. Isso seria um Estado que estaria em acordo com a sociedade, com diversos grupos sociais, não também um grupo social só, os diversos grupos sociais que o compõem. Então, para isso, você tem que ter saberes organizados. E esses saberes é que a gente estava falando aqui do movimento de educação popular do Paulo Freire. Quer dizer, você tem que educar a população para essa população saber o que ela quer. Você tem que reconhecer o que esse grupo social pensa para saber que esse reconhecimento requer reconhecer o seu saber, reconhecer que esse grupo tem objetivos de emancipação e o Estado propiciar essas emancipações. Tá? Então é um conjunto de coisas. Facilitador da vida em sociedade. Exatamente, é um facilitador. Até como dizia John Locke, lá atrás já dizia que a gente tem o direito de resistir a um tipo de Estado que não cumpre a sua função de satisfação das necessidades. Então, se ele foi fundado com esse objetivo e ele não cumpre, a gente tem o direito de resistir. Isso quem disse foi John Locke, um liberal. Então, ele não é nenhum tipo de revolucionário de esquerda ou anarquista ou o que quer que seja, que hoje em dia é fruto de muita crítica e muito apedrejamento. Mas ele era um liberal que acreditava, obviamente, por ser liberal, que um governo precisa ser instituído na perspectiva organizativa e administrativa, mas que ele não deveria ser um Estado absoluto, como acreditava Hobbes, e que muita gente hoje acredita ainda. Sim, exatamente. Mas diga lá, feche suas reflexões. E tem alguns amigos que já estão enviando ali algumas perguntas e contribuições para a gente ler e dialogar. Ok. Então, olha só. Em alguns momentos, esse atual neoliberalismo hoje, muitas vezes, ele até, às vezes, já considera as instituições de ensino superior, algumas irrelevantes e outras relevantes para o mercado. Então, algumas dessas se colocam numa gestão privada, você vai gerir a universidade como uma empresa privada, você vai fazer a avaliação das pessoas pela produtividade. Então, quer dizer, são todos recursos da administração das indústrias, das empresas, Você transforma... das fábricas de salsicha, da fábrica de pneu. Exatamente. Você transforma aquilo como uma empresa. Você vai gerir como uma empresa, hierarquicamente distribuída, os de cima mandam os de baixo, você não pode ter um pensamento alternativo que você vira inimigozinho. Então, quer dizer, você acaba criando uma estrutura de empresa descentralizada, e talvez que não respeita a diversidade. E eu acho que até, em alguns casos, os gestores dessas instituições de ensino superior nem têm vocação para serem gestores de uma instituição de ensino superior. Talvez tenham vocação para ser gestor de uma fábrica de salsicha, por exemplo, mas não de uma universidade, porque uma universidade ela tem características específicas, ela lida com saber, ela está lidando com outro tipo de produto, se a gente pode chamar assim. E é isso que eu queria chegar. Quer dizer, você faz uma cisão dentro da universidade entre saberes que dão lucro, que viram produtos, e saberes que não viram produtos. Como se isso fosse possível, você separar os saberes, Sim, como se você tem um produtivismo aqui e você tem discussão sobre cidadania, sobre ética, sobre empreendedorismo social até, ou sobre... Quer dizer, isso muitas vezes coisas desconectadas e que não estão. Então você vai valorizar um produto que dê um retorno financeiro, você vai um produto que tem uma resposta ao mercado. Ou seja, isso que você está dizendo, o denominador
comum posto sobre todos os saberes é lucratividade. Sim, vai ter um valor de mercado. Exato, em formato de papel pintado, sim. Ou seja, dinheiro. Isso está em acordo com assim, esses interesses, né, pelo mercado da educação, tem a ver com a tendência de avaliar, de analisar que este nicho de mercado para as universidades é um nicho crescente. Quer dizer, o Banco Mundial analisa que as duas áreas de maior crescimento de mercado nos próximos anos é a educação e a saúde. Então, realmente a educação hoje virou um mercado a ser explorado e de forma empresarial. Sim. Então, eu vou ter, e como empresa, eu vou sempre querer o maior lucro. Esse é um critério da minha competência social, da minha competência enquanto empresa. Quer dizer, esse é o meu único critério. Eu não tenho os critérios de responsabilidade social como algo primordial para esse meu serviço, né? Põe assim como uma exigência mínima, faz o mínimo para ter uma mínima exigência, claro, para poder operar dentro operar, porque senão também você perde a legitimidade. Sim. Já que socialmente o que é esperado pelas lutas históricas não foi de graça. Sim. Nada de por graça. Lutas históricas exige-se da universidade um compromisso social, assim como hoje exige das empresas. Então, se eu não fizer o meu marketing, aí é transformado em marketing social, né, que eu tenho que saber utilizar também, porque se eu fizer o bem sem saber mostrar o bem que eu faço, não adianta nada. É um investimento à toa. Eu preciso alardear e com qualidade, usando as tecnologias do marketing. Às vezes, Gabriel, Rafael, até as coisas ruins que acontecem numa universidade servem para alavancar o conhecimento. Falem mal, a estratégia do Trump, né? Mas falem de mim. Falem mal, mas falem de mim. Eu faço aqui, faço ali, sou falado no mundo inteiro. Né? Querendo ou não, eu estou nas páginas dos jornais. Então, quer dizer, isso é mídia espontânea. É uma mídia espontânea gerada por até coisas negativas. Bem, então, qual os grandes problemas das universidades? Né? Estão se tornando estruturas muito rígidas, hierarquicamente rígidas, militarmente rígidas. Né? O contexto cultural favorece isso que você falou, de cima mandando de baixo. Quem está de cima sabe, quem está embaixo não sabe. Então você tem uma hierarquia rígida a ser cumprida. Com certos tipos de gestão truculenta, sim, e bruta, que não levam em consideração, né, o próprio respeito humano. Né, porque se tem uma hierarquia muito forte e se tem uma força nessa demanda gestora, obviamente que na maioria dos casos isso acaba sendo desrespeitoso com os geridos. Sim, sim. E aí quem desrespeita é sempre de baixo. Sim. O de cima nunca desrespeita. Sim. O de cima se expressa legitimamente. Então, as coisas que você fala de baixo para cima, se entendidas enquanto tais, né, enquanto desobediência, enquanto não afinidade com os objetivos institucionais. Né? Então nós temos aí essas bases, né, autoritárias que estão gestadas hoje, uma interferência na liberdade de cátedra, na liberdade do professor, expor as suas ideias, defender as suas ideias. Algo que eu acho muito importante em relação a isso é que, para que a gente se dê conta desse cenário que a gente vive, de fato, conservador e, diria eu, até ditatorial, eu sugiro que vocês leiam um outro livro chamado 1984, do George Orwell, porque hoje a gente vê nas universidades um espaço aberto para debate. E muitas pessoas abrem mão do debate em nome de um denuncismo. Tendo o espaço da fala, evitam essa fala e por trás criam a lógica de denunciar supostos doutrinadores. Então, isso, a meu ver, é covardia intelectual. Porque se você tem um espaço para você expressar a sua visão e a sua opinião, faça naquele espaço. Né? Ao invés de se articular de maneira oficiosa ou de maneira escondida e querer fazer o mal ao outro ao invés de argumentar com esse outro. Porque isso que tem se chamado de escola sem partido, que é uma grande besteira, por exemplo, né? É justamente você vigiar os professores para que eles não doutrinem.
né? O que é criticado, inclusive, pelo Papa da direita aí, que é um dos líderes intelectuais da direita, da nova direita, que acha esse projeto ridículo. É um absurdo. De jeito que é realmente. E o que aconteceu recentemente nas universidades federais, de tirar cartazes que denotavam contra o fascismo. Levar um coordenador preso por ter posto uma bandeira. Isso é absurdo. Isso é absurdo ao Estado liberal do direito. O Estado liberal que defende as liberdades. Exato. Que foi por isso que os ideólogos, os iluministas do século XIX lutaram para que a gente construísse essa sociedade onde eles pudessem se expressar legitimamente. E o argumento das novas direitas é que eles são liberais, porém conservadores. Conservador você pode ser nos seus costumes. Você tem essa liberdade de ser, mas não de impor esse conservadorismo cultural ou nos costumes para uma população diversa como a nossa, de milhões de brasileiros, cada um vivendo a partir da sua visão de mundo. Sim. Não é porque senão o que você faz, na verdade, é atropelar todo mundo com o seu modo de ver o mundo. Sim, exatamente. Então, estes movimentos que são extremamente repressores, autoritários, se colocando como um novo estilo de liberdade. Então, essa contradição entre a liberdade de expressão e a cobrança que o outro diga o que eu quero que ele diga. Mas onde está o direito à liberdade se eu quero que o outro diga o que eu quero ouvir? Se eu quero que o outro seja meu espelho? Como que eu vou cumprir aquilo que o Asper disse, né? Eu acho que ele acha, né, que a universidade é um momento de reflexão lúcida para a consciência, para que tenhamos consciência de nós próprios. Quer dizer, para eu ter consciência de mim, eu tenho que ter o diferente. É isso. Até para que eu saiba o que eu quero. Né? Porque o outro, o diferente, me dá a possibilidade de escolher. Não, eu quero e eu não quero. E não existe na educação de nível superior eu obrigar alguém a pensar de um jeito. Não existe isso. E mais, como diria Rousseau também, séculos atrás... Você está trazendo os liberais, né? Eu estou desenterrando os liberais. Justamente para mostrar que os liberais... Eles estudarem os liberais. Devem lutar pelas liberdades, né? Então, Rousseau dizia, eu posso discordar completamente do que você diz, mas vou lutar com todas as minhas forças para que você diga. Isso é liberdade, né? E mais, assim, as pessoas têm o direito de pensar como elas quiserem, de viver como elas quiserem, a gente deve lutar por isso, inclusive por mais diferente que ele seja de mim. Até porque imagina um mundo de indivíduos iguais a mim, né? Igual a mim já basta eu quero gente diferente de mim, que tem algo a acrescentar ao que eu sou. Eu acho que esse processo, né? Você vai ler aí, Rafael? Não, pode desenvolver aí. Finalizar que eu vou vendo aqui as participações. Eu acho assim que o que ocorre, o que tem ocorrido hoje, já ocorreu em outros momentos da história. Né? A Terra não é o centro do universo. Isso também já foi em algum momento criticado e quase levou Galileu à fogueira. Ou seja, os centros de poder não aceitavam a verdade e aí vamos queimar a pessoa para ver se resolve o problema, se a natureza muda, né? Né? Talvez, né? E um outro, o Freud, eu estou citando um pouco o Freud, tá, gente? O Freud vai chamar esse tipo de negação, né, que motiva, são as feridas narcísicas. Então, ele vai falar que existem 3 grandes feridas narcísicas da humanidade. Uma é quando o homem descobre que a Terra não é o centro do universo, logo ele também ficaria em uma posição difícil. A segunda é com Darwin, né, com os teóricos da evolução humana, os teóricos de que o ser humano é mais um produto da natureza, ele é mais um animal entre tantos outros animais, inclusive a teoria criacionista estão fazendo um movimento para voltar, né? De passagem. De passagem. Então, sempre lembrando que já é ensinado nas igrejas.
Tá? Você não tem necessidade. Aí quem quiser aprender essa perspectiva, pode ir para lá. Ou a Bíblia está aí disponível para todo mundo. Nada contra como saber religioso, né? Até porque o criacionismo é também uma perspectiva. Sim. Né? É uma interpretação que a religião faz do texto bíblico. Sim. Exatamente. Agora, se a gente está falando de escola, a gente está falando de universidade, a gente está falando de perspectiva científica, que tem seus limites. Né? Eu sou o maior crítico, inclusive, da ciência e dos limites da ciência. No entanto, ela é uma ferramenta e um saber que nos ajuda e nos auxilia em muitos aspectos da vida. Né? Sem dúvida. E a terceira, para Freud, seria justamente o inconsciente. Quer dizer, o fato da gente se perceber como não totalmente guiados pela razão. Ele vai falar, né, claro que ele vai encher a bola dele, dizendo que essa seria a terceira grande ferida narcísica. Eu acrescentaria uma quarta ferida narcísica, que é a gente descobrir, aceitar que o capitalismo não é tudo. Sim. Que o sistema em que a gente está vivendo hoje, por mais promessas que ele nos faça, de ir para Disney, promessas de felicidade, né? Ele não é o último sistema a existir. O processo histórico é contínuo. E vai acabar, como tudo acaba. Como tudo acaba, como todos nós acabamos. E esse sistema, ele vai também mudar. Então não adianta ficar segurando a história, segurando os saberes. Porque os saberes se movimentam. E uma das ferramentas que vai ajudar nessa queda é justamente essa que a gente está usando agora, que se chama internet. Sim. Quem quiser estudar um pouquinho sobre a origem da internet, tem um livro muito bom de um filósofo chamado Pekka Immonen, finlandês, que escreveu A Ética dos Hackers e o Espírito da Era da Informação. Sugiro que vocês leiam esse texto também, porque ele mostra que o fato da gente ter uma ferramenta como a internet, que nos conecta em rede, isso tira a mediação que as instituições fazem entre as pessoas. Exatamente. Isso por si só já é revolucionário. E mais, a maioria dos produtos que a gente consome hoje, em pouco tempo, eles terão o custo zero. Porque a maioria das coisas que a gente produz hoje é informação. Sim. Isso que a gente agora está realizando, a gente está produzindo conteúdo de informação. Né? E isso cada vez mais é de graça, cada vez mais é muito barato para se fazer, qualquer um pode fazer, inclusive nós estamos fazendo, nós somos qualquer um que pode fazer, né? Então a força que isso tem é muito grande. E já que você está indicando aí autores, né, eu vou indicar um Cornelius Castoriadis também, francês, e que ele vai dizer que e eu acho que aí eu estou dando orientação para eles, eu estou sendo muito bonzinho. Não, vai lá. Olha só, gente, pelo amor de Deus, liberais, autoritários, entendam uma coisa muito fundamental do capitalismo. O grande poder que o capitalismo tem sobre nós, que passa para a gente, é que a gente é livre. Se a gente perder essa ideia de liberdade, a gente vai descobrir que a gente não é tão livre assim e a gente vai se revoltar. Então Castoriadis dizia justamente isso, que o grande poder do capitalismo está na ilusão da liberdade. Agora, quando alguém é podado por expressar a sua expressão, está indo contra essa máxima do capitalismo, do liberalismo. Então vocês estão despertando as classes, os saberes negados para que se revoltem. Então o efeito é contrário. Quanto mais se quer calar, que é isso que deu errado no socialismo. E dará errado. Onde é autoritarismo no socialismo, vai cair. Porque, como já dizia Foucault, onde há poder, há resistência. Há resistência. Sempre. E quanto mais hierarquias você coloca, mais resistência você cria. É isso aí. Você acaba produzindo o seu inimigo. E muito interessante, uma crítica que a gente fez muito aqui durante as eleições, desculpa te interromper, é o fato de que eu, particularmente, alguns amigos, a gente acredita que o Lula talvez tenha sido o maior responsável pela ascensão do Bolsonaro. Ele criou o seu próprio inimigo com as suas ações, com a forma como a esquerda, né, de uma forma geral, mas o Lula como figura representativa da esquerda, conduziu a gestão do seu país. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ter um tipo de atitude e a gente esquece que qualquer atitude que a gente tenha, ela tem outros tipos de efeitos não esperados. Sim. Né? Aí eu vou lembrar também
a questão da seletividade do direito, né? Uhum. Quer dizer, o direito sempre vê os erros, o direito, né? Sempre vê os erros de quem eles querem que vejam, né? Que, aliás, o Estado brasileiro patrimonial não é de hoje. Uhum. A elite sempre usou o Estado a serviço dos seus interesses. A elite se financia, já dizia, né? Karl Marx. A elite sempre tem os seus interesses agraciados, né? Então, não é uma coisa de agora. Bem, então uma coisa que a gente, para dar uma fechada e a gente discutiu com os colegas, é que as emancipações são possíveis. É possível a gente ter universidades hoje com compromisso social. Temos bons exemplos de universidades críticas, né? Em Nova Delhi, estudantes propuseram uma luta contra a sociedade de castas, que é muito forte lá na Índia. Então, de discussão interna desse sistema de castas e crítica, porque lá as castas superiores não querem estudar com as castas inferiores. Ainda permanece isso. Então, é uma luta cultural que lá a Universidade de Nova Delhi tem buscado implantar. Na África do Sul também, por causa da herança do novo apartheid que eles chamaram, quer dizer, o apartheid caiu como sistema, mas o apartheid continua no dia a dia. Então, as universidades têm proposto essa discussão interna de mudança cultural para evolução social, quer dizer, a universidade se comprometendo com esses problemas, né? Aqui no Brasil nós temos também vários projetos interessantíssimos das universidades federais, né? A Universidade do Sul da Bahia tem se apresentado com projetos muito interessantes. E eu acho, Rafael, que mapear essas iniciativas é um exercício interessante nosso, né? Aonde a universidade está produzindo novos saberes, aonde a universidade está produzindo coisas que realmente emancipam a sociedade. E mais, não só dentro das universidades, eu acho que com o fato da gente ter agora essa internet que nos conecta em rede, não existe mais um espaço onde o saber seja produzido, onde ele esteja limitado, confinado. Os saberes estão sendo o tempo todo rede, né? produzidos em rede. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente destacar isso também, porque isso dá para a gente a dimensão da liberdade que a gente tem, do espaço de produção cultural, técnica. Cada vez mais tem se desenvolvido espaços colaborativos, laboratórios colaborativos de todos os tipos, ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. Inclusive essas coisas levam tempo para se desenvolverem aqui no Brasil, né? Mas lá fora já tem diversos exemplos disso. Onde o capitalismo não funcionou, esses espaços passam a existir. Isso tudo também, mais uma vez dizendo, por conta dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem chamada internet e dessa descoberta maior que a gente fez chamada rede, né, que é a nossa conexão, de fato. Então, acho que, Rafael, para a gente fechar, a gente viu que na história das universidades a extensão universitária precisa ser resgatada como algo central, no sentido da gente poder devolver à sociedade os saberes que são produzidos no interior dela. E a gente precisa também, que são experiências interessantes, os observatórios de direitos humanos, né, os observatórios que vão fazer o reconhecimento, né, dos grupos excluídos, vão dar visibilidade a esses grupos excluídos a partir de uma perspectiva dos saberes também que estão aí das universidades. Mas a partir daí também é possível, como você falou, o novo se construir a partir dessas novas conexões que são possíveis e que você está tendo iniciativa muito relevante aí de colocar aqui para a gente nesse espaço. E aí o conhecimento vai ser de fato libertário, né? Porque ele vai ser usado para libertar as mentes, libertar os indivíduos e não apenas para formar uma elite ou formar para o mercado, né? Exatamente. Então, gente, já pegando esse gancho aqui, eu queria agradecer aí a participação de todas as pessoas que estiveram junto com a gente. No Instagram, a gente só faz uma live de 40 minutos, é o máximo que ele permite pra gente. Então ele já está me avisando aqui que falta 1 minuto e 20 para acabar essa live, aqui via Instagram. Então quem quiser ouvir mais um pouco, talvez, do que a gente vai dizer, vá lá para o Facebook ou para o YouTube, a gente vai estar lá ainda. Queria agradecer a todos que estão entrando.
todos que já entraram, fizeram a sua participação, né? E Bruno Freitas, Pablo Rosa, a Vicky está entrando, Lívia entrou, o Andrei fez várias falas interessantes aqui, Pastor Edson da Silva, Águida, várias pessoas que estão entrando aqui no Instagram. Estou dando um oi para eles primeiro.